Começa agora o Diálogos. No programa de hoje, vamos mostrar o Polo Gastronômico de Campinas, saber o que os restaurantes estão fazendo para sair da crise, além de conhecer um novo segmento de mercado que está ganhando força na cidade, o mercado de comidas saudáveis. E para apresentar o programa comigo, está aqui a Bárbara Carvalho. Olá, Bárbara. Olá, Carol. E para falar sobre gastronomia em Campinas, contamos com a presença do professor da Faculdade de Turismo da PUC, Marcelo Lopes. Muito obrigada pela sua presença, professor. Obrigado pelo convite. Antes de começar a entrevista, vamos falar como a crise pode afetar na sua alimentação. Você sentiu que a crise tem afetado no bolso, Carol? É isso mesmo, Bárbara. Vários restaurantes estão adotando estratégia para não perderem os clientes. Confira agora na reportagem da Ana Clara Rampaz. Comer fora de casa ficou 10% mais caro no último ano, segundo a pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, a pedido da ACERT, Associação das Empresas de Refeição e Alimentação Convênio para o Trabalhador. Elias Longato Aquim, dono desse restaurante, conta que buscar novas alternativas para atrair o público é fundamental para manter o lucro. Desde fazer um cartão fidelidade ao cliente que consome no restaurante e a própria Marmitex, a gente usa muito a mídia da internet, né? Que é as redes sociais, desde o Instagram, ao Google, ao Facebook, a gente investe muito nessa parte. Os restaurantes passaram a usar as redes sociais para manterem o público por dentro das novidades e promoções. É o que conta a dona do restaurante Sal Marinho, no centro de Campinas. A gente está com um site, né? A gente divulga o cardápio lá todos os dias, a gente tem serviço de entrega, as pessoas podem entrar no nosso site e fazer pedido também, entendeu? Por e-mail. Esta mesma pesquisa foi feita em 51 cidades no final do ano passado, com mais de 5.000 entrevistas em estabelecimentos comerciais. Campinas foi eleita a cidade mais cara do estado de São Paulo para se almoçar fora de casa. Um prato com bebida e sobremesa sai em torno de R$ 28,73. Para o diretor de gastronomia do Campinas e Região Convention and Visitors Bureau, a redução no consumo ainda não afeta o setor. Do meio do ano para cá, a gente sofreu algum impacto. Tá? Isso é real, não é uma coisa que a gente acha que é tendenciosa, mas é real. Tá? Principalmente nos 2 últimos meses, agosto e setembro, o início do mês de setembro e o mês de agosto foram meses que impactaram muito nas operações no comércio de alimentos, porque o comércio de alimentos ele é o primeiro a sentir quando o momento está bom e o primeiro a sentir quando o momento está ruim. O resultado já aparece no faturamento do setor de bares e restaurantes, que caiu mais de 8% no primeiro trimestre desse ano, em comparação com os últimos 3 meses do ano passado. Tem diminuído um pouco a frequência dos clientes, mas a gente ainda mantém aí um número regular de pessoas, né? Mas eu acho que caiu um pouquinho, sim. Com a crise, muitas pessoas que frequentavam restaurantes passaram a adotar novas medidas para economizar. E a marmita passou a ser mais procurada pela praticidade por ser mais econômica. Hoje nós percebemos que as pessoas que consomem na mesa do restaurante consomem menos, desde uma sobremesa, um café, e a gente conseguiu cobrir essa pequena queda com a venda de Marmitex, com o aumento do delivery. A nossa Marmitex subiu muito. É o caso de Karina Rocha André. Ela começou a trabalhar no início do semestre e por isso teve que mudar para Campinas para conter os gastos. E aí passou a trazer a marmita de casa. Eu estudo de manhã e faço estágio à tarde, aí eu tenho meia hora de almoço. Então, trazendo a marmita eu economizo em média 13 a 15 reais por dia. Porque geralmente se eu vou almoçar aqui, eu acabo pegando alguma coisa para beber também e tal. Então, assim, sem beber nada, assim, 10 reais eu economizo. Aí se colocar uma bebida, uma coisa de 13 a 15 reais, faz muita diferença. Professor, por que Campinas é a cidade do estado de São Paulo mais cara para se comer fora de casa? Bom, Campinas é uma cidade hoje que está considerada ou inserida dentro de várias redes de negócios do mundo. Hoje Campinas tem várias indústrias que são internacionais. Isto faz com que ela tenha uma visitação de gente não só de outros estados do Brasil, mas também de fora do Brasil. Como uma cidade começa a se transformar e começa a mudar seu ambiente urbano para uma cidade que recebe muitos turistas, a negócios, muitos turistas a lazer ou a questões culturais, isso vai fazer com que o custo de vida na cidade de Campinas acabe subindo. E vai influenciar, por exemplo, na hospedagem nos hotéis em Campinas
e vai influenciar também nos restaurantes que servem comida tanto brasileira quanto comida internacional. Então esses elementos são os que vão fazer com que a cidade de Campinas hoje tenha um valor, né, um custo de vida um pouco mais elevado. Fora disso, também a cidade de Campinas ela é uma cidade que recebe mais de 50 a 60 mil estudantes de fora. E isso movimenta muito também esse mercado que às vezes é um pouco informal, às vezes outros restaurantes que são mais simples. Mas querendo ou não, essas pessoas que vêm para morar em Campinas, no início, às vezes porque são muito jovens, também não sabem cozinhar e preferem comer fora. Então isso também, de uma certa forma, influencia o valor do marmitex, o valor do almoço diário que é costumeiro, né? Então isso influencia no preço da comida, né? Esses fatores. Certamente. E uma outra coisa que nós estamos enxergando também hoje é a questão dos preços que estão sendo elevados na parte mais, nos insumos básicos, né? Os insumos estão com preços elevados. Isso também acaba, querendo ou não, influenciando no preço final nos restaurantes. Então são vários elementos aí que devem ser levados em consideração no momento que a gente fala por que a alimentação em Campinas acaba ficando mais cara. Mas eu acredito muito que o primeiro elemento, que Campinas é uma cidade hoje que faz parte de diversas redes do mundo. Quando eu falo de diversas redes, a gente está falando de Campinas, por exemplo, faz parte a circuitos que estão relacionados à moda, estão relacionados a negócios, estão relacionados à indústria automobilística, estão relacionados a negócios diversos. Sim. E isto acaba fazendo com que estrangeiros venham para Campinas e eles percebem de que há necessidade de ter um serviço um pouco mais requintado e qualificado. Isso acaba fazendo com que os próprios restaurantes tenham que caprichar um pouco mais no seu produto final. Isso acaba, logicamente, aumentando o valor. E outra, o ambiente em si, ele deve ser tratado de forma diferente. Então, aí você tem que investir. Um restaurante que é simples, acaba investindo no ambiente, acaba investindo no chefe, né? Antigamente você tinha o cozinheiro, né? Hoje você tem que ter um chefe de cozinha. E o chefe de cozinha não é aquele que vai ganhar um salário base, né? Então o chefe ele tem todas essas exigências e acaba, logicamente, influenciando o valor final do produto. Carol, nós temos um outro VT falando sobre isso, não tem? Sim, a repórter Ana Clara também foi às ruas saber a frequência com que as pessoas estão indo aos restaurantes e o que elas estão fazendo para driblar a crise. Confira. Eles sobem o quilo, então você na balança pesa, come pouco, mas o preço do quilo é alto, então seu prato sai caro, né? Então ficou mais em conta comer pastel. Mas agora é só atrás de promoção, porque não dá. Não frequento mais restaurante, mais nada. Supermercado uma vez por mês só. Eu diminuí um pouco e procurei comer mais, fazer mais em casa, assim, no final de semana, que eu já gosto de cozinhar, então procurei outras alternativas. Tem muita coisa e achei outros lugares mais em conta também. Final de semana sim, não, mas agora melhor ficar dentro de casa, fazer dentro de casa, economizar. Não tem jeito, fica muito caro. Diminuiu bastante. Mas eu sempre trago marmitinha pro trabalho, que eu acho que fica mais barato e eu como melhor. Mas restaurante zero, não tô indo. Professor, esse preço alto influencia no turismo da cidade? Eu acredito que não. Por um motivo. Campinas hoje, do ponto de vista de turismo, ela tem várias formas de se fazer turismo. Mas o principal é o turismo de negócios. E quando a gente fala de turismo de negócios, a gente está falando de executivos que vêm à cidade, de gerentes, pessoas que trabalham no mercado. E normalmente essas pessoas têm vale-refeição. Tá? Então, vale de refeição dessas pessoas que trabalham viajando pelo Brasil e tudo mais, não é um vale muito baixo. Então, eles vão utilizar dos restaurantes, os melhores restaurantes ou de restaurantes mais indicados na cidade. Um outro fator também que influencia é que quem está em negócios aqui em Campinas, né, se eu venho a negócio aqui em Campinas, por exemplo, e eu vou tratar com uma empresa, eu não vou almoçar no lugar mais barato. Até porque eu tenho a minha empresa e eu tenho que manter o meu nome. Então eu vou almoçar no lugar, né, que tenha, logicamente, qualidade. E se eu venho fazer negócio, eu vou escolher o melhor restaurante da cidade. Então não deve influenciar, não. Agora, para a vida normal, para o dia a dia das pessoas de Campinas, esses restaurantes, de fato, estão com preços muito elevados, né?
motivo pode ser a questão da gourmetização, né, que a gente acabou de falar um pouco sobre isso. Os restaurantes servem aqueles que precisam comer no dia a dia nas ruas, não é isso, Bárbara? Isso mesmo, Carol. Mas, por outro lado, os restaurantes também satisfazem os clientes que buscam, na gastronomia, a opção de lazer. Confira agora na reportagem de Natália Nogueira. Bares e restaurantes sempre foram saborosos atrativos turísticos, seja para moradores como para visitantes de uma cidade. O Polo Gastronômico de Campinas foi criado em 2010 pelo Convention Bureau, com o objetivo de potencializar o viés cultural e turístico da região. Hoje existe um conjunto, quando a pessoa procura sair de casa, ela procura fazer da gastronomia uma satisfação, um lazer, um entretenimento. Passou a ser a rotina dela, porque ela encontra hoje na gastronomia boas opções de culinária, bons chefes de cozinhas que estão migrando de outras cidades, de outras capitais para a cidade de Campinas, e algumas operações de restaurantes que criaram uma temática muito bonita, muito bacana. Com a expansão e grande consumo na área gastronômica, o polo continua a se expandir pelos bairros da cidade. Guanabara e Castelo são um grande exemplo disso, como explica Carlos. Guanabara agora, que é a nova tendência, com aquele pedacinho do castelo, ali aquele pedaço está crescendo muito, está fortalecendo muito e está trazendo muitos estabelecimentos para dentro do nosso setor. Em razão da variada oferta de bares e restaurantes com suas diferenciadas culinárias, muitas famílias optam pelo bairro do Cambuí, como é o caso de Paulo Borsoi, que acredita que o ambiente é um fator importantíssimo na hora de comer fora de casa. É um lugar tranquilo, sossegado, dá para vir com a família, tem muitas opções de restaurante, vários tipos de cozinha, de várias nacionalidades. A gente costuma vir para cá com frequência também. Nós procuramos bom atendimento, uma comida mais bem elaborada, uma comida mais refinada e que você se sinta acolhido, que se sinta aconchegante no ambiente que você escolhe para comer esse tipo de comida. Mesmo com a crise econômica instalada no país, o gerente Márcio Tari afirma que não houve uma queda vertiginosa em relação ao movimento do restaurante. Eu tenho clientes que vinham semanalmente, que agora ao invés de vir uma vez por semana, vêm a cada 15 dias. Aqueles que vinham a cada 15 dias, agora vêm uma vez por mês. Um pouquinho afetou, mas não é uma coisa absurda assim. O movimento continua constante por conta dessas variáveis, às vezes dias melhores, outros nem tanto. Mas as pessoas continuam saindo para comer fora, para se alimentar, mesmo diante da crise. Aqueles que visitam a região se rendem também ao charme interiorano de seus distritos, assim como Sousas, conhecido por ser um destino obrigatório nos finais de semana, tanto para os que buscam tranquilidade, quanto para os esportistas, e, é claro, para os que querem comer bem. Por fazer parte de um dos principais polos de turismo gastronômico da região, Sousas atrai seu público familiar por promover grandes festivais gastronômicos. Um exemplo disso são os famosos food trucks. A maioria aqui é familiar, né? A maioria é familiar. Então... Porque nós temos 2 filhas, né? Então procuramos. Mas quando tem esses eventos, a gente também gosta de vir participar para experimentar novos sabores. Esse do picolé, por exemplo, é muito diferente. É um laboratório de sabores, né? Como ela falou. Para a aposentada Graça Prodóximo, existem diversos fatores para se pensar na hora de escolher um lugar para comer. Eu acho que é uma somatória, né? O ambiente, a comida, o atendimento. A gente procura mais, é isso mesmo. Por conta da grande procura por bares e restaurantes da cidade, é formado um grande fluxo de veículos e trânsito em algumas horas do dia, como é o caso do distrito de Sousas e do bairro Cambuí. Quais os benefícios que o senhor acha que o polo gastronômico traz para Campinas? Bom, levando em consideração de que uma vez que a cidade precisa de serviços, né, e a cidade hoje ela cresce de uma forma interessante com sentido nos negócios, o serviço gastronômico, então, ele acaba influenciando para poder também trazer aquilo que você comentou agora de pouco, a questão de lazer, né? Os restaurantes, então, em Campinas acabam sendo suporte para os visitantes que vêm a negócios, vêm a lazer, vêm a compras ou vêm para assistir uma peça de teatro. E a gente sabe que a questão da alimentação em si é um dos prazeres que a gente tem. Então, o lugar onde você tem atividades relacionadas a turismo, você tem atividades relacionadas a negócios, o polo gastronômico e o polo de restaurantes acaba sendo um suporte
que vai fazer com que o turista acabe ficando mais tempo na cidade. E isso beneficia economicamente a esse setor e também acaba, no caso de algumas cidades, criando às vezes também um produto ou um serviço diferenciado, né? No caso de Campinas, nós temos uma comida um pouco mais contemporânea, uma comida mais internacional, né? Até por causa da quantidade de empresas que Campinas tem aqui na região. E qual a região mais importante do polo, Sousas ou Cambuí? É difícil falar qual que é a mais importante, porque tem dois perfis diferentes. Se você falar de Cambuí, por exemplo, num dia a dia, tem muitos restaurantes que vão servir para executivos, né? Que estão a negócios na cidade, que estão tratando de negócios. Mas também pessoas que trabalham, né, nessa região. E Cambuí, por exemplo, hoje é um bairro que virou mais comercial. Então, antigamente era um dos bairros mais tradicionais, residenciais da cidade de Campinas. Hoje é um bairro que é comercial. Então, a maior parte das residências viraram escritórios, viraram empresas e tudo mais. E esse público que trabalha acaba utilizando desse polo gastronômico que tem o Cambuí. Fora disso, a gente não pode esquecer que no Cambuí tem restaurantes muito tradicionais, antigos, italianos e tudo mais. E, logicamente, são visitados por pessoas que vêm à visita à cidade de Campinas. Já o polo de Joaquim Egídio Sousas, ele é um polo que foi se estruturando ao longo dos últimos anos, mas com uma proposta um pouco mais diferente, uma proposta que é para a família, né? Onde não só a questão do lazer está voltada à questão da alimentação, mas também ao divertimento da família. Ou seja, você tem hoje restaurantes nesse distrito que tem área de recreação, área de lazer, o pessoal vai se divertir, leva a família, tem rapel, tem caminhada, então tem uma série de serviços agregados ao principal elemento, que seria a questão da comida. E como o senhor avalia o polo gastronômico de Campinas? Você acha que vai crescer? O que falta nele? A tendência é crescer. Acredito que ainda nós temos uma possibilidade de crescimento. E esse crescimento se deve ao fluxo de pessoas que passam pela cidade de Campinas, né? Existe um campo muito aberto para a possibilidade de restaurantes de outras etnias. Então, ultimamente a gente tem visto restaurantes tailandeses, restaurantes mexicanos, restaurantes de outras localidades. Isso tem, logicamente, melhorado a qualidade, melhorado a opção dessa gastronomia na cidade. Então, acredito que tenha uma possibilidade de crescimento, mas tem que ter qualidade. A tendência de rua, que nasceu fora do país, já tem lugar garantido nas ruas da cidade e no gosto dos consumidores. Confira. Um restaurante sobre rodas. Pode ser um caminhão pequeno, uma van ou Kombi. Porções pequenas de comida rápida. Essa tendência começou nos Estados Unidos em 2008. Chegou ao Brasil em 2012, mas no final de 2014 que começou a virar moda. O food truck apareceu em Campinas em 2014 com apenas 4 carros. Em 2015, esse número aumentou para 50. Com esse aumento, o número de festivais nos finais de semana aumentaram, o que mostra a força desse polo gastronômico. Raquel Fernandes, que gosta das comidas de rua, fala o que ela busca encontrar nos caminhões. Eu acho que é uma equação, né, de preço e qualidade, porque também não adianta nada a gente comer uma comida mais acessível, mais barata, que não tem qualidade. É o barato que sai caro depois, né? Então essa equação eu acho perfeita. Leandro Bueno, chefe de cozinha de um caminhão de massas e risotos, explica que o público busca principalmente praticidade. Hoje, assim, que a gente percebe muito, o público quer essa praticidade e essa comodidade com alimento fácil, mas porém sendo gastronômico, né? Com uma qualidade, um produto de qualidade, não simples só um fast food, uma comida rápida de rua, mas sim uma massa, um risoto, um ceviche, alguns pratos que sejam mais gourmet, que você consegue ter fácil acesso e com custo menor do que um restaurante. Outro ponto que aumenta a procura é a diversidade. São vários tipos de comida, como lanches, macarrão, risotos e até sushis, além da facilidade do caminhão ir a qualquer lugar. Esses eventos do food truck podem ser considerados uma atração turística? Sem dúvida. O que a gente tem sentido nos últimos anos é que a gastronomia está sendo levada mais próxima a quem mora nas cidades, né?
Então você vê, por exemplo, o Convention Bureau de Campinas utiliza de festivais de rua, chefe da praça, para poder sair, né, daquele restaurante que fica às vezes difícil de você poder consumir algum produto, algum serviço porque é caro, é levado para uma praça pública e é lá feita um prato mais ou menos com um preço acessível para qualquer um se alimentar. Com base nessas ideias de se comer em feirinha e coisas assim, o Food Truck vem com uma nova ideia de poder facilitar, de uma certa forma, algum tipo de alimentação um pouco mais gourmetizada, né? E o Food Truck a gente tem visto que tem sido organizado em bairros, em clubes, em feiras, né? E isso também tem chamado muita gente. A região metropolitana de Campinas, tá? Tem feito também essas ações diversas. Eu vou dar um exemplo. O Lambra, por exemplo, nos últimos 20 dias fez um Food Truck no espaço de exposição que existe lá, e depois fez também um outro evento relacionado a carros antigos, e toda a parte da alimentação era Food Truck. É muito mais fácil, é muito mais prático, né? Porque a hora que você vai montar uma cozinha num lugar para você ter o seu atendimento e tudo mais, requer uma série de questões de segurança. E você traz o seu carro pronto, está ali tudo pronto, você tem 3 funcionários, resolve o problema. E na sua opinião, esses eventos são passageiros, são moda ou eles têm futuro? Essa é uma outra boa pergunta. Eu acredito que depende muito dos organizadores, primeiro. Segundo, vai depender muito também da variedade, né? Porque uma vez que você vai num evento do Food Truck, você já tem ideia de a diversidade que você pode experimentar. Mas depois que você experimentou tudo isso, precisa de uma reciclagem, né? De maneira que aquilo cada vez acabe virando uma novidade. Levando em consideração que você tem, na região metropolitana de Campinas, mais de 3 milhões de pessoas, eu acho que se é uma tendência que permaneça, ela deve permanecer por um bom tempo. Não vai ser uma coisa passageira, não. Além dos food trucks, outra tendência vem ganhando força na cidade. São as opções para quem quer ter uma vida mais saudável. Confira. O mercado saudável é hoje uma das grandes apostas no Brasil, que não para de crescer. São restaurantes e lojas de produtos naturais para um público que quer conquistar a saúde e comer mais saudável. Como é o caso da socióloga Cléa Cardoso, que opta pelo estilo saudável, unindo alimentos com pouco ou nenhum processamento. Faz com que você tenha um prazer e também seja saudável, né? Existe uma harmonia, um equilíbrio na combinação dos pratos, né, e dos alimentos que são apresentados a cada almoço, a cada refeição diária. O mercado vegetariano vem crescendo no Brasil, que já conta com mais de 200 restaurantes segundo a Sociedade Brasileira Vegetariana. E em Campinas não é diferente. Esse mercado vem crescendo e ganhando cada vez mais força. Os restaurantes estão investindo nesse mercado e os que já existem têm a certeza que fizeram a escolha certa. Como eu estou há 20 anos com o restaurante, eu vejo que tem aumentado a procura de pessoas por uma alimentação mais saudável, alimentação vegetariana. Para os consumidores, a crise econômica instalada no país esse ano não afetou os hábitos alimentares. Não mudou. Não mudou porque você acha que você passa a ter consciência do que aquilo é o melhor para você. Para quem mora sozinho e não tem tempo e escolhe por uma alimentação saudável, os restaurantes são uma boa opção, mesmo sendo mais caro, como para o produtor cultural Fábio Lucchiari. Como eu moro sozinho, eu não conseguiria essa opção e essa variedade em casa. Então, para mim, independente do valor se subiu ou não, compensa pela qualidade da comida e pela variedade. Com certeza, a saúde em primeiro lugar. Ana Maria diz que a crise econômica que o país vive afetou o restaurante. A crise, é claro que influencia, né, na forma que as pessoas gastam, né, o dinheiro, mas enfim, o comércio é difícil porque muda de acordo com o clima, com o tempo, o dia da semana, enfim, varia muito, é difícil o comércio, ele é muito sazonal, eu digo. Já para quem não tem tempo de ir a restaurantes e para driblar a crise, a opção de comer em casa também é uma escolha. A estudante de Campinas, Maria Carrara, come mais em casa, mas não deixa de ter uma alimentação saudável.
Suco detox, creme de ricota, queijo cottage, queijo Minas Frescal, torrada, biscoito. Tudo tem uma forma mais saudável. Pão integral, pão de linhaça, bolo integral também, bolo de banana com canela, sem óleo, essas coisas. Mas quando a estudante come fora de casa, as escolhas não são radicais. Sair pra comer uma pizza, eu vou comer uma pizza. Mas se a gente for, sei lá, sair pra comer num restaurante, aí eu vou pedir coisas mais que eu como, assim, mais salada, essas coisas. Para Mariá, a cidade oferece facilidades que ajudam suas escolhas do dia a dia. Nossa, muito fácil. Aqui tem aquela salada em pote, tem vários, tem a Blue Box, Blue Box, que tem vários produtos detox que elas fazem, tipo uma Glam Box só de produtos saudáveis. Campinas tem um mercado muito amplo, muito mais fácil você encontrar coisas aqui do que no interior. Porém, a variedade de produtos é pequena e precisa melhorar. Eu acho que no mercado sempre tem aquela ala pequena de produtos light, saudáveis, essas coisas mais diferentes. Eu acho que podia amplificar, porque é uma coisa ou outra que tem e a maioria que tem geralmente é importado, que é mais caro. Professor, o senhor acha que tem espaço para todos os tipos de comida aqui em Campinas? Eu acho que com o tempo a gente consegue aumentar essa possibilidade de oferta, né? Hoje você tem restaurantes dos mais diversos tipos aqui em Campinas e nacionalidades. Isso vai depender muito do público que você tem aqui, né? A gente vê que as pessoas procuram sempre a novidade. Tanto que o produto, né, a alimentação, a gastronomia em si, é um dos elementos mais importantes para o turismo da cidade. Então, se você tem uma ideia de um restaurante novo, de uma alimentação nova, e você tem um público, eu acho que é necessário fazer uma pesquisa para você poder ter uma ideia se aquilo vai dar certo ou não, mas o mercado é possível. Então, a comida internacional pode ser considerada um ponto forte na cidade aqui de Campinas? Sim, porque ela se identifica com o público que nós temos, que é estrangeiro, e ela incentiva também a possibilidade do brasileiro conhecer essa alimentação e experimentar uma comida que seja diferente, com características diferentes. Há restaurantes, por exemplo, que até importam alguns ingredientes para poder fazer com que essa comida seja mais típica, né? E que tenha características mais típicas da sua origem. Você sabia que o mercado da gastronomia também está inserido em filmes? Pois é, cineastas usam a imaginação para poder inserir esse mercado em filmes. O Diálogo separou algumas dicas deliciosas para você. Para entrar no clima dos famosos food trucks, o filme Chef traz a história de Carl Casper, um famoso chefe que, após ser demitido de um restaurante bastante badalado, decide reiniciar a vida profissional no comando de um trailer de comida. Já no filme Pegando Fogo, o personagem de Bradley Cooper é um dos chefes mais respeitados em Paris, mas deixa a fama subir a cabeça. Por causa do comportamento arrogante do envolvimento com drogas, ele se muda para Londres, onde adquire um novo restaurante e decide recomeçar sua trajetória do zero. It's Lily's birthday. I want a cake. No cake. You're a chef. You can make cakes, right? You're the ogre. The one who shouts? Yes. Comer, Rezar e Amar é estrelado por Julia Roberts e conta a história de Elizabeth, uma mulher que abandona o marido, trabalho e amigos para desfrutar do melhor que a vida pode oferecer em 3 lugares paradisíacos, Itália, Bali e Índia. Como uma forma de autoconhecimento, ela experimenta muitas receitas saborosas típicas dos lugares, conhece templos de meditação e, claro, se apaixona. If you could clear out all that space in your mind, you'd have a doorway. And you know what the universe would do? Apesar de ser um desenho, o filme Ratatouille traz saborosas aventuras do ratinho Remy e Alfredo Linguini, o filho secreto do grande chefe Auguste Gusteau, que formam uma aliança divertida para recriar a sopa de sucesso do restaurante. Durante a confusa mistura de temperos, sabores e ingredientes, os dois acabam por tornar o antigo restaurante de Gusteau o melhor de toda a França, com o preparo do clássico Ratatouille. Things, Dad. Stay away from the humans. It's dangerous. Now shut up and eat your garbage. O programa de hoje fica por aqui e, professor Marcelo Lopes, eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa.